Olá, queridos, família de Deus, paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Trarei uma mensagem hoje que está muito esquecida no nosso meio cristão. E o título dessa mensagem diz assim: A morte não é o fim. Eu coloquei o título dessa mensagem baseado no texto de 1 Coríntios 15, quando Paulo vem repreender, né, os irmãos lá da igreja de Corinto que estava dando ouvido, né, dando ouvido a aqueles que diziam que a ressurreição dos mortos não existe. Então Paulo veio com a mensagem dura, né, e bem firme com relação à ressurreição dos mortos, com relação à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que é a base, a ressurreição é a base, era o leitinho, né, das pregações da igreja primitiva, né, no começo da igreja, e que está tão esquecido hoje falar de ressurreição dos mortos. Inclusive a própria ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então eu vou trazer um entendimento no decorrer da mensagem que vai falar sobre ressurreição dos mortos. Porque hoje em dia a ressurreição dos mortos ela foi substituída por aquela passagem de Apocalipse 14 que fala que iremos cantar no coral no céu. Então, se a gente pegar o próprio livro de Apocalipse 14, versículo 1, já inicia falando que os pés de Jesus estavam sobre o Monte Sião. Vou dar uma lida rápida aqui, só para a gente ter um entendimento. Tá aqui, ó, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. É literal. Mas muitos não entendem que é literal. Se Jesus está voltando, nós não aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa base bíblica que nos move também a grande esperança, porque é na volta do nosso Senhor Jesus Cristo que teremos os nossos corpos redimidos, a redenção dos nossos corpos glorificados, temos os nossos corpos revestidos de imortalidade. A palavra nos fala que a sequência é essa. A imortalidade não vem antes da volta de Cristo. Se tornar um corpo glorificado não vem antes da volta de Cristo. Isso tudo eu vou mostrar aqui no decorrer do texto. Mas então, a visão, a esperança hoje dos irmãos em Cristo é cantar no coral do céu. Mas o próprio texto que fala sobre isso, que é Apocalipse 14, já começa falando: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então aqui está falando que é no Monte Sião. Espiritualizar, falar que é no céu, se a gente aguarda a vinda do nosso Senhor para irmos ao encontro dele, fica um pouco meio assim, fora do contexto da palavra, né? Se o Senhor está voltando, e aqui está falando em Apocalipse 14, que ele está com o pé sobre o Monte Sião, não é no céu, mas muitos entendem que é no céu. Aí no versículo 3, então entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Tá, vamos lá. Ouvi uma voz do céu, ou seja, Sião, Jesus estava em Sião, com os pés em Sião. Deixa bem claro. Com os 144.000, que são quem? Os eleitos, que farão parte da primeira ressurreição, a igreja de Cristo. Monte Sião com Cristo, com Jesus com os pés, ele deixa bem firme, bem claro, com os pés, para não dizer que não é ali no Monte Sião. Mas no decorrer da mensagem fala: entoava um novo cântico, versículo 2, ouvi uma voz do céu, ou seja, os que estavam aqui na terra, ouviram uma voz do céu, né? Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvia era como de arpistas quando tangem suas harpas, quando tangem sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então, lá no céu, no trono, ouvia-se uma voz de lá do céu, aqui na terra. O Messias e 144 ouviam do céu essa voz. Isso aqui que a mensagem está dizendo. E falou assim:
E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, quem são os que vão estar aqui que não vão aprender? Apenas os 144 mil nesse entendimento, que é a igreja. Os demais que não farão parte da igreja. Aqueles que permanecerão vivos após a grande tribulação. Haverá grande tribulação. Aí a palavra vai dizer, ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados. Eu vou mostrar isso no decorrer do texto. E a igreja irá ao encontro de Cristo nas nuvens. Assim diz a palavra. Mas na terra ainda terão o quê? Aqueles que permanecerão vivos, a criação, os que não foram eleitos. Eles não será dado entender, a que está falando aqui, entender o cântico que será cantado lá no céu. Somente os que estão em Sião com Cristo, né? Que foram ao encontro de Cristo nas nuvens, estarão com Cristo, Cristo com seus pés em Sião. Aqui, isso que está dizendo Apocalipse 14. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque mudou o foco da ressurreição dos mortos, que era o que a igreja primitiva tinha como base e sustentação para trabalhar, para fazer a obra de Deus, claro, com amor. O amor é a base. Eles tinham amor pelo próximo. Mas eles entendiam que qual era o galardão desse trabalho e dessa obra? Qual era a recompensa? A ressurreição dos mortos. Só que agora a recompensa ficou cantar no coral do céu. Mas eu vou, no decorrer da mensagem, mostrar o entendimento da igreja primitiva. Tá? E essa questão de Apocalipse 14, depois eu posso gravar uma mensagem falando melhor dessa questão do cantar no coral do céu. Vamos lá, ressurreição dos mortos é para todos. Daniel 12, 2. Palavra que está dizendo. Vamos lá. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então é do pó da terra que irá ressuscitar. Ele está falando que irá ressuscitar do céu. Muitos ressuscitarão do céu? Não, do pó da terra. Vamos lá, agora próprio Jesus Cristo falando. João 5, 28 e versículo 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então não tem outro entendimento que possa ir além desse. Sairão dos seus túmulos, ressuscitarão, ressurreição, voltar à vida. Jesus, ele garantiu a ressurreição para todos. A gente vai ver que existem duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é na volta de Cristo, e a ressurreição no final do milênio, que é o juízo final, o grande trono branco. Então vamos lá. Os justos não entrarão em juízo, pois já estão justificados pela fé em Cristo. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem crê em Jesus já passa da morte para a vida. Quando ressuscitar, já vai ressuscitar o quê? Justificado. Não terá que passar pelo juízo final, que é lá no final do milênio. Isso é outro estudo, mas eu estou dando só uma síntese para a gente poder ter entendimento. Na primeira ressurreição, que a palavra vai falar, eu vou mostrar no decorrer do texto, os justos ressuscitarão para ir ao encontro de Cristo. Serão transformados, o corpo deles serão revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. Então, estes já estão justificados durante seu caminhar com Cristo, andar com Cristo, fazer a obra de Deus, para o que eles forem eleitos, comprovando, confirmando que a sua eleição e a sua vocação. Então, isso daí tem que permanecer até o fim, fazendo a obra até o fim, combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé até o fim. Se dermos as costas, se nós que cremos na palavra, pelo derramamento do Espírito, dermos as costas, não formos vencedores, com certeza não faremos parte dessa primeira ressurreição. Mas vamos dar mais entendimento. Jesus aparecerá a segunda vez para os que guardam a salvação, os justos que morreram em Cristo. Hebreus 9, 27 e 28. E assim,
como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o aguardam para a salvação. A volta de Cristo, o encontro da igreja, da noiva com Cristo, que será o quê? Que haverá o quê? A ressurreição dos mortos. Os justos ressuscitarão. A palavra vai dizer assim: as portas do inferno, as portas do Hades não resistirão à igreja. Quando ouvirem a voz do Senhor Jesus, as portas não conseguirão resistir à igreja que está lá no Hades. Por isso que Jesus falou a Pedro: as portas do inferno, do Hades, não resistirão à igreja. Vamos lá. Deus tem poder para tirar a vida e para ressuscitar os mortos. 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, existe a condição de descer a sepultura e tornar a subir dela. É a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos era a base da fé daqueles que creem em Cristo. A maior esperança era a base da igreja primitiva. Paulo já começava evangelizando falando da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos. Vamos lá, Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando confirmaremos a vida eterna? Quando tornaremos posse verdadeiramente da vida eterna? Na ressurreição dos mortos. E aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, que a ressurreição é na volta de Cristo, também tomarão posse da vida eterna. Aqueles que forem vencedores também estiverem na grande tribulação, eles estarão na grande tribulação, porque Jesus vai voltar no final da grande tribulação. Aqueles que foram vencedores, que resistiram durante a grande tribulação, estarão vivos na volta de Cristo, eles nem provarão da morte. Serão transformados como um abrir e fechar de olhos, assim diz a palavra. Vou mostrar esse texto mais à frente. Jesus é a ressurreição e a vida. O entendimento dos discípulos de Jesus sobre a ressurreição do último dia. Vamos lá. O entendimento dos discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus lá. Eu vou falar agora daqui de Marta. O entendimento que Marta já tinha, ou seja, pela mensagem aqui, pela palavra, a gente vai ver que Marta já tinha esse entendimento. Pelo questionamento que ela vai fazer a Jesus. Vamos ver. João 11:23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Lázaro estava morto. Aí Marta fala assim para Jesus, versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha o entendimento que Marta já tinha. Marta já tinha ouvido a pregação do evangelho, a pregação de Jesus. Então, ela já tinha esse entendimento, como também os fariseus já tinham esse entendimento. Os seus, os saduceus não criam na ressurreição, mas os fariseus criam na ressurreição dos mortos. E Marta já tinha esse entendimento. E o que acontece aqui? Ela falou para Jesus: eu sei, a ressurreição no último dia. Mas aí ela não estava entendendo que Jesus estava falando que ia ressuscitar o irmão, ou seja, trazer de volta da sepultura para cima, aqui naquele momento, que ia ressuscitar Lázaro. Ela não teve esse entendimento. Mas aí Jesus disse assim para ela, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Então todo que vive não morrerá eternamente. Por quê? Ressuscitará. Jesus então já falou para ela: todo que crê em mim não morrerá eternamente. Por quê? Ressuscitará para receber o galardão da vida eterna. Está entendendo? Temos todo um percurso, toda uma carreira a ser percorrida. Temos que cumprir essa carreira com temor, tremor, piedade, obediência, apresentando nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus a todo tempo. Isso que é andar no caminho do Senhor. Não podemos dar as costas para isso. Temos que nos manter santos, como diz lá em Efésios.
eleitos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis em amor diante de Deus. Então a gente tem que entender que essa ressurreição é conquistada, mas mediante muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Tá? E agregada principalmente ao amor pelos irmãos. Não só querer a própria ressurreição, não querer só a própria salvação, mas querer também a dos irmãos, a do nosso próximo. A próximo que eu falo, os irmãos que precisam ouvir a palavra para também crerem. A ressurreição, então o que a gente entendeu nesse texto de João 11? Que Marta já tinha esse entendimento. Jesus nem falou nada para ela, ela já foi logo falando para Jesus. A ressurreição do último dia, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Isso eu sei Jesus sobre isso. Marta estava falando assim para Jesus. Mas ela não estava entendendo que Jesus iria ressuscitar naquele momento, exato momento. Lázaro veio a morrer de novo? Veio. Ele agora está aguardando a ressurreição dos mortos. A ressurreição que deixou de ser anunciada no meio cristão, perdeu esse foco da ressurreição para ir cantar no coral do céu. Mas vamos lá, mais um outro texto. A ressurreição dos mortos era anunciada nas pregações de Cristo e dos apóstolos. Hebreus 6:1. Agora a gente vai ver o que o autor de Hebreus está falando. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Era a base da pregação de Cristo, era a base da pregação dos apóstolos. Então o autor de Hebreus está repreendendo aos hebreus, né, que não precisava a gente voltar, era necessário voltar às bases, que era uma coisa que todos já sabiam. É isso que o autor de Hebreus está falando aqui. Isso faremos se Deus permitir. Ele termina o versículo 3. Então a ressurreição dos mortos era a base. Era a base do ensinamento, da evangelização. Da evangelização já se começava evangelizando falando da ressurreição. Pedro, lá em Atos 2, em Pentecostes, ele anuncia falando da ressurreição. Que Jesus não foi deixado no mundo dos mortos, antes veio ressuscitar. Em Atos 2 fala isso. Primeira mensagem de Pedro para aqueles quase 3.000 convertidos foi falando da ressurreição de Cristo. Entendeu? Então vamos lá. Jesus desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Atos dos Apóstolos 2:23. Não, vou ler o versículo Atos dos Apóstolos 17:18. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com Paulo, que estava pregando em Atenas. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Paulo já começou em Atenas ali no primeiro discurso, falando da ressurreição. Era um ensino básico. Era o leitinho, ainda não era o alimento sólido, da pregação da igreja primitiva, da evangelização de Paulo. Então vamos lá agora. Jesus desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Atos dos Apóstolos 2:23. Agora eu vou falar do versículo de Pedro, que eu já citei anteriormente. Pedro lá em Pentecostes, Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Níquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Olha só, a primeira mensagem dos apóstolos para uma igreja, para os judeus ali, em Pentecostes, foi falando da ressurreição. Aqui Pedro falando da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos mortos. E hoje nós negamos a ressurreição dos mortos. Não vemos falar sobre pregação de ressurreição dos mortos. Que era o foco que eles corriam
atrás trabalhavam para conseguir conquistar a ressurreição dos mortos. Era a evangelização inicial das pregações. Então vamos lá, dar continuidade. Jesus desceu ao mundo dos mortos. 1 Pedro 3,18. Jesus desceu ao mundo dos mortos. Jesus, quando foi crucificado, está consumado, entregou a sua vida. Ele desceu ao mundo dos mortos. Ele não subiu aos céus. Vamos ver aqui 1 Pedro 18, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, o corpo morreu. Foi colocado aonde? Lá no túmulo. Mas vivificado no espírito. O espírito foi vivificado, estava vivo. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Espíritos que estavam lá no mundo dos mortos em prisão. Quais eram esses espíritos? Aqueles que não entraram na arca de Noé. Se a gente ver o versículo 20 em diante, a gente vai ver que Jesus anunciou lá no mundo dos mortos para estes do tempo de Noé. E não creram em Noé e não entraram na arca de Noé. Efésios 4,9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Paulo falando, ora, o que quer dizer subiu, Efésios 4,9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Jesus, aquele que desceu do céu, pisou na terra, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou para a terra, andou 40 dias, e agora ascendeu acima de todos os céus, está sentado à destra do Pai. Então Jesus desceu ao mundo dos mortos, é isso aqui que Paulo está falando em Efésios 4,9. Agora vamos lá, todos ressuscitarão, como já foi dito, né? Daniel 12,2, que diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E João 5,28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, como já foi dito. Isaías 26,19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, o que habita no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será, futuro, será como o orvalho da vida. E a terra dará à luz os seus mortos. A terra dará à luz os seus mortos, né? O céu dará à luz aos seus mortos. A ressurreição é do mundo dos mortos. É da morte, não é do céu. Mas criou-se o entendimento que morre-se e vai cantar no coral do céu. Eu não estou vendo isso na mensagem. Não estou vendo isso em todos os textos que eu estou mostrando aqui. Não sou eu que estou falando, são os textos de Deus. A palavra de Deus. Bem-aventurados que participarão da primeira ressurreição dos mortos. Olha quanto tempo de ressurreição e a gente pouco ouve nas pregações atuais, né, nos dias de hoje, nas nossas igrejas. Né, nas igrejas, eu ouço na minha igreja assim, que meu pastor anuncia muito e já faz seminários constantes sobre a ressurreição dos mortos. Mas muitas igrejas a gente não vê pregando sobre a ressurreição dos mortos. Por que isso? 1 Coríntios 6,14. Ora, Deus, que também ressuscitou, o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,12. Paulo de novo falando que haverá ressurreição. É necessário, a morte vem, mas haverá ressurreição. Isso era o conforto e a consolação da igreja primitiva, do Paulo, dos apóstolos. Era isso, não era ir cantar no coral do céu. Vamos lá de novo, Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos lá, aqui esse texto dá para pegar pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Em síntese, vamos resumir. Aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, Apocalipse 26, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. Todos irão ressuscitar, todos. Mas terão aqueles que não passarão pela segunda morte. E terão aqueles que passarão pela segunda morte. Isso Apocalipse nos mostra isso, a palavra nos mostra. Tudo na palavra.
Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Já houve a ressurreição dos mortos para estar reinando e governando com Cristo 1000 anos, reinando em glória. A ressurreição é para passarmos a ter corpos glorificados igual ao corpo de Jesus Cristo. Passar a ter, como dizem Efésios, toda a plenitude de Deus, sermos irmãos como Cristo, de Cristo como Cristo é. A palavra vai nos mostrar isso. A gente precisa estudar a palavra para ter esse entendimento. Então, já recebemos esses corpos glorificados e estamos reinando 1000 anos com Cristo sobre a terra? Não. Ainda somos mortais. Temos corpos corruptíveis. Corpos mortais. Nossos corpos ainda não foram revestidos de imortalidade e corruptibilidade. Ainda não fomos glorificados para dizermos que estamos reinando 1000 anos com Cristo. Mas isso acontecerá. E aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, os justos, os santos, que foram fiéis até o fim, os vencedores, irão fazer parte dessa primeira ressurreição. Eu vou mostrar os textos abaixo que falam sobre isso. Terão aqueles que ressuscitarão 1000 anos depois da volta de Cristo, que farão parte da segunda ressurreição. Jesus voltará e terá a primeira ressurreição. Após 1000 anos terão aqueles que farão parte da segunda ressurreição. Para o quê? Para o juízo final, que é a ressurreição para o juízo. Entendeu? Para serem julgados pelo grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 5a. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Isso já aconteceu aqui na Terra? Não. Estão aguardando os 1000 anos passar para os outros mortos ressuscitar? Não. O que está escrito é literal. A gente não pode espiritualizar tudo. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Convém que a ressurreição dentre os mortos seja a maior esperança do cristão. Por crer que a morte do corpo não é o fim de tudo. Quando Jesus voltar para estar para sempre com a sua noiva, a igreja, todos os que forem vencedores terão seus corpos revestidos de mortalidade e incorruptibilidade. Então o que? Serão o quê? Imortais, imortalizados como Cristo é. Entendeu? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 51 até 57. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Os que estiverem vivos na volta de Cristo não dormirá, não morrerá, não passará pela morte. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, a primeira ressurreição, tá? E nós seremos transformados, nós, Paulo está falando que ele achava, eu entendo que ele achava que Jesus ia voltar já ali. Então ele achava que ia ser transformado, mas não. Mas ele fala, nós, ou seja, os que estiverem vivos na volta de Cristo, serão transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é corpo mortal se revista da imortalidade. Vamos lá, os que já morreram, já estão com seus corpos revestidos de imortalidade e incorruptibilidade, já voltaram para os seus corpos, já ressuscitaram para os seus corpos, para que seus corpos sejam revestidos de imortalidade e incorruptibilidade? Não. Ainda estão fora dos seus corpos, eles estão em condições de quê? De alma e espírito, aguardando ansiosamente a volta de Cristo para isso. Porque é no tocar da última trombeta, na 7ª trombeta, que Jesus vem para que ocorra a ressurreição dos mortos. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte já foi tragada? Não morremos mais? Ainda morremos. Então precisa se cumprir isso para que a morte seja vencida em nós, nos eleitos, nos predestinados a filhos de Deus. Então a morte ainda existe. Se a morte já tivesse sido derrotada, como Paulo está falando aqui, no versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Se isso fosse verídico, já tivesse acontecido agora, disso e está acontecendo agora, nós não morreríamos mais, porque a morte já teria sido, já não atingiria mais a igreja, o corpo de Cristo, mas ainda atinge, por quê? Ainda estamos no processo.
Ainda temos que caminhar e cumprir a missão para a qual nós fomos eleitos e vocacionados, chamados. Entendeu? Precisamos confirmar a nossa eleição. Precisamos o quê? Restaurar o mundo com Deus e com Cristo. Porque Jesus morreu na cruz para restaurar esse mundo. A restauração já começou agora. Somos embaixadores de Cristo para levar o evangelho, para levar o reino, voltar a levar o reino a todos os cantos do mundo. Aos 4 cantos do mundo. Então verá o fim. Então essa é a nossa missão como filhos de Deus. Olha aqui, na ressurreição vem a ser o quê? Confirmada a nossa filiação. A confirmação da adoção de filhos, que é na ressurreição dos mortos. Então, quantos textos estão sendo jogados fora se nós cremos que morremos e vamos direto e cantar no coral do céu? Olha quantos textos eu estou lendo aqui que estão sendo deixados para trás. Não, a palavra está mostrando que a morte precisa ser vencida para nós. E quando ela será vencida para os escolhidos? A ressurreição dos mortos. Quando os mortos ressuscitarem e os que estiverem vivos forem transformados e passarem a ter o quê? Corpos glorificados, como Cristo andou aqui nesse mundo após ter ressuscitado com um corpo glorificado. Um corpo que ele fala, Tomé, toca aqui. Mas era um corpo glorificado que não mais padecia, não mais tinha condição de morrer, como ele morreu na cruz. E comia, bebia, entrava nos ambientes fechados. As leis físicas deste mundo não prevaleciam, porque ambientes fechados Jesus aparecia após a ressurreição, naqueles ambientes onde os apóstolos estavam reunidos, onde as pessoas se reuniam, em ambientes fechados, Jesus entrava ali e saía. Está entendendo? Esse é um corpo glorificado, que é a nossa esperança de um dia termos. Então, Paulo tinha como maior esperança alcançar a ressurreição dos mortos. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha só, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo agora deixou bem claro porque que ele corria a carreira, porque ele combateu o bom combate, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui já quebra o princípio de que uma vez salvo, salvo para sempre. Paulo está mostrando aqui que precisava confirmar a sua vocação, a sua eleição. Por isso que ele fala, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então esse é o foco do cristão, irmãos. Vamos pegar a palavra, sair do leitinho, para o quê? Para nos firmarmos em coisas sólidas. E aqui Paulo está mostrando, ele tinha como esperança a ressurreição dos mortos, para isso que ele trabalhava, para isso que ele queria estar cada vez mais com Cristo dentro dele, aprender de Cristo, evangelizar, trazer os irmãos para esse mesmo entendimento, salvar outros irmãos, transmitindo a mensagem de Cristo, para alcançar a ressurreição dos mortos de alguma maneira. Ou seja, ele mesmo não fala, eu já alcancei a ressurreição do morto. Ele mesmo, na humildade dele, fala, para de algum modo alcançar. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é uma vez eleito, que a salvação já é certa, não. Isso que a gente tem que entender. Se a gente voltar a ser ao velho homem, após ter conhecido coisas vindouras, o Hebreus vai falar isso, após já termos provado de coisas vindouras, coisas que hão de vir, que são dons, que são frutos, provando já agora, após ter provado isso, voltar, dar as costas para Cristo, crucificar, voltar a pisar na cruz de Cristo, o autor de Hebreus vai falar que realmente esses não têm mais saída. É lago de fogo e enxofre. Então vamos lá. Paulo e a igreja primitiva tinha convicção da ressurreição. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Os que estiverem vivos no dia da volta do Senhor, não... Vamos lá. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aí eu escrevi assim,
É porque ficou junto aqui, eu escrevi assim. É o que está na palavra. É o que está na palavra, não. O que está dizendo esse texto de 1 Coríntios 6,14? Os que estiverem vivos no dia da volta do Senhor não passarão pela morte, mas serão transformados no abrir e fechar de olhos. E de maneira nenhuma passarão à frente dos que ressuscitarão. Então, o próprio Senhor, próprio Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Amém, irmãos? Deixa eu dar uma acertada aqui, porque ficou um texto um pouco errado aqui. Acertei. Então, a gente tem que ter esse entendimento da ressurreição. Ressurreição dos mortos é para todos, como eu já li, tá? Jesus é a ressurreição à vida. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Jesus desceu ao mundo dos mortos, bem-aventurados que participaram da primeira ressurreição. Paulo gritar. A ressurreição é a maior esperança. A ressurreição é a maior esperança agora. Vamos ver. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Porque se você não cremos na ressurreição dos mortos, o que Paulo está dizendo aqui? Se não cremos na ressurreição dos mortos e não tivermos a esperança, vamos nos entristecer, mas tenham a esperança da ressurreição dos mortos. É isso que ele está falando aqui, 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De maneira nenhuma os que estarão vivos passarão à frente dos que ressuscitarão. Primeiro haverá ressurreição, para que depois todos sejam transformados. 1 Coríntios 15:51. E eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos. Os que estiverem vivos. 1 Tessalonicenses 4,14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. O Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Palavra de consolação. Qual era a palavra de consolação que Paulo estava falando? A ressurreição dos mortos para ir ao encontro de Jesus. Ninguém vai ao encontro de Jesus antes da ressurreição dos mortos. Não há o casamento da igreja, da noiva com o cordeiro, antes da ressurreição. Aqui Paulo está falando isso. Então, o que Paulo falava? O que Paulo exortava? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É a palavra de consolação, é a esperança da ressurreição dos mortos. Porque quem não crê na ressurreição dos mortos, não tinha esperança. E Paulo vai falar também em Coríntios que se não cremos na ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Lá em Coríntios 15 ele vai falar isso também, 1 Coríntios 15. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quando será a retribuição desse galardão? Quando ele voltar. Ninguém que morre vai receber esse galardão enquanto não ressuscitar. Apocalipse 22:12 está dizendo: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não tem essa que morre e já vai receber o galardão. Senão a gente vai rasgar, vai tirar da Bíblia outro texto, Apocalipse 22:12. Alguns diziam que não existia ressurreição dos mortos. Isso lá na igreja de Corinto. Então Paulo vem exaltando. 1 Coríntios 15:12. Ora, se pega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então Paulo já exortando lá a igreja. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí o que acontece? Aí eu escrevi assim: nossa fé avança e não cremos na ressurreição dos mortos.
E miseráveis somos se só esperarmos de Cristo para essa vida e depois acabar tudo quando morrermos. Então, vamos dar continuidade ao versículo 14 de 1 Coríntios 15, 14? Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, porque a ressurreição é a base de tudo. Senão, que na ressurreição do morto, que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro dentre muitos que há de ressuscitar, a nossa pregação é vã, a nossa fé é morta, é vã também, porque a nossa esperança está na ressurreição dos mortos, voltar à vida. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então nós não somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós temos a esperança da ressurreição dos mortos, e não de cantar no coral do céu. É isso que nós temos que entender. A ressurreição é a base do cristianismo, é a base da fé em Cristo. Se cremos em Cristo é porque ele ressuscitou dos mortos. Ele não morreu para sempre. Ele voltou a viver, sendo o primeiro dentre muitos, que é onde ressuscitar. Vamos lá, a verdadeira ressurreição dos mortos existe, e Cristo foi o primeiro dentre muitos que ressuscitarão na sua volta à terra. 1 Coríntios 15, 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, primeiro dos que dormem. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo, na sua vinda. A glorificação, o encontro da noiva com Cristo, os nossos corpos ser revestidos de imortalidade, a confirmação da nossa filiação, a confirmação de que somos filhos de Deus pela nossa vitória. Claro, pela vitória de Cristo, mas também pelo nosso caminhar com Cristo aqui na terra, a adoção de filhos, a redenção dos nossos corpos será a ressurreição dos mortos. Não tem outra maneira de ser. Cristo é a primícia, depois que são de Cristo na sua vinda. Então a ressurreição é só na vinda de Cristo. Tá? Seremos como Cristo imortalizados quando ele voltar. Porque aí então ele trará o nosso galardão. Não tem outro caminho, não tem outra palavra que fuja todos esses textos que eu estou apresentando aqui. Paulo confirma que combateu o bom combate, sabendo que não era em vão, pois tinha certeza que mesmo morrendo, viria a ressuscitar dos mortos no dia da volta de Cristo. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 32. Se, como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me proveito isso se os mortos não ressuscitam? Que proveito é, então, eu combater contra as feras da minha vida, se não há ressurreição dos mortos, para morrer e acabar tudo? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por incrível que pareça, irmãos, no decorrer da igreja, as más conversações corromperam os bons costumes. E a ressurreição dos mortos foi esquecida. Foi esquecida para dar um entendimento que morre e vai cantar no coral logo, no céu. Eu não estou dizendo que não vai ter esse coro no céu, não estou dizendo nada disso. Mas a gente não pode antecipar os processos. A gente não pode tirar o que está dizendo a palavra. Apocalipse 7 fala que todos estarão reunidos debaixo do trono do nosso Senhor, nosso Deus, junto com os anciãos, junto com os querubins, junto com os anjos. A palavra fala que isso acontecerá. Mas quando? Depois da ressurreição dos mortos. Então servirão a Deus para sempre. Assim diz Apocalipse 7. Leia Apocalipse 7 depois, que tem muito texto para eu colocar aqui, mas não antes de vir a ressurreição dos mortos. Isso não vai acontecer antes da ressurreição dos mortos. Existem corpos animais e corpos espirituais. Paulo tinha certeza que terá um corpo à imagem do celestial quando Jesus voltar. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente.
Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo com corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se como corpo animal, ressuscitará como corpo espiritual, corpo imortalizado, o corpo de Cristo agora. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Traremos a imagem do celestial. Ainda não trouxemos. Todos que dormem, todos que morreram em Cristo, ainda não trouxeram a imagem do celestial, porque ainda não ressuscitaram. Jesus ainda não voltou do céu pela segunda vez para trazer o galardão que há de trazer para a sua igreja, para a sua noiva, para o seu corpo. Por isso que a palavra fala que estamos sendo edificados, o corpo de Cristo está sendo edificado para alcançar esse galardão. Há um processo de edificação do corpo, há um processo de aperfeiçoamento de cada um de nós, para que nós possamos exercer os nossos serviços. Por isso que Deus deu um para apóstolos, outros para diáconos, outros para evangelistas. Está entendendo, irmãos? Isso é tudo que a gente tem que entender. A gente não pode acabar com todos esses processos para dizer que já estão cantando no coral nos céus. E outra coisa, como eu li em Apocalipse 14, o coral é aqui na terra. Não, o coral é no céu ouvido aqui da terra. Jesus com seus pés aqui no Monte Sião, com os 144 mil. Entendeu? Que é figurativo também. No meu entendimento, 144 é figurativo. Porque muitos hão de ressuscitar na primeira ressurreição. Muitos são os justos. Se for contar desde o começo, desde a fundação do mundo até agora, podemos ver que muitos, embora muitos serão chamados e poucos escolhidos. Essa palavra também fala, né? Os filhos de Deus ressuscitarão na volta de Cristo e ganharão um corpo glorificado, imortal e incorruptível. 1 Coríntios 15, 51, versículo 53. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível ser vista de incorruptibilidade e que isto que é mortal ser vista de mortalidade. Então, isso ainda precisa acontecer, isso vai acontecer e isso é a nossa esperança. Essa é a base da nossa esperança, porque se não cremos nisso, a nossa evangelização, a nossa pregação, a nossa obra, o nosso congregar, o nosso culto racional, a nossa obediência a Deus é tudo em vão. Se não cremos na ressurreição dos mortos. Seremos como anjos na ressurreição dos mortos. Seremos como anjos na ressurreição dos mortos. Vamos lá. Mateus 22, 29. Respondendo Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, não é quando morre, é na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Todos os justos para Deus são vivos, embora estejam ainda aguardando a volta de Cristo, mas Deus os vê como vivos. Como vivos, a morte não alcançou, eles já estão justificados, porque eles seguiram o mesmo caminho de Cristo, eles andaram com Cristo, eles buscaram Cristo, eles amaram o próximo, eles tiveram misericórdia em seus corações, não desprezaram os irmãos, não deram as costas para os irmãos e não deram as costas para Cristo. Então, para eles, todos aos olhos de Deus, Deus os vê como vivos e não como mortos. E eles serão realmente o quê? A vida eterna será confirmada na volta de Cristo. Recompensa no dia da ressurreição dos justos, Lucas 14, 13. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz será tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás na tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Então, na ressurreição dos justos, Jesus está falando, se você tiver misericórdia e dá de comer ao pobre, miserável, ao deficiente físico, aos mutilados, que não pode nos retribuir, grande será o nosso galardão. Mas quando? Na régia recompensa,
na ressurreição dos justos. Então, não vamos tirar esses textos, excluir esses textos do nosso entendimento e da palavra, porque queremos no entendimento que foi inserido numa falácia, que foi inserida no decorrer dos séculos, durante 1000 anos de poder, né, de uma igreja que trouxe entendimentos todos desviados, e não só isso, de outros patriarcas ali, da patrística, das escolas, das 2 escolas que tiveram, de Antioquia, escola que eu esqueci agora, as 2 grandes escolas que se dividiram em entendimento, como Calvino, como Armínio. Muitas coisas foram introduzidas que não que condiz com o que está escrito. A gente tem que pegar o que está escrito e crer no que está escrito. É isso que Jesus nos deixou. Então vamos lá, não haverá mais morte para os predestinados filhos de Deus. 1 Coríntios 15, 54. E quando os que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrito: estragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, o esforço do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Trabalhe para chegar, para conquistar a ressurreição dos mortos. O seu trabalho não será em vão, porque haverá a sua esperança, a nossa esperança, a minha esperança é a ressurreição dos mortos. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo será quando Jesus voltar e trazer o nosso galardão, que será no último dia, que será na ressurreição dos mortos, que será a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Ó, 2 Coríntios 5,10, porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, os vencedores, os justos, vão comparecer ao tribunal de Cristo, onde ele separar bodes e ovelha, não que nós façamos, não que a igreja fará parte entre os bodes e as ovelhas naquele contexto, mas eles comparecerão diante do tribunal de Cristo para receber galardão, uns mais e outros menos, segundo as suas obras, quer seja obras do bem, quer seja obras do mal. Entendeu? Porque nós pecaremos, nós continuamos pecando. Não adianta, porque nós somos revestidos de um corpo corruptível cuja lei do pecado impera nela. Paulo vai falar que o homem interior peleja contra o homem exterior. O mal que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque a lei do pecado existe em nós. E o próprio João vai falar, aquele que diz que comete pecado se chama Deus mentiroso. Mas qual é a nossa grande vitória? É combater o máximo, é resistir ao máximo ao pecado. É o quanto nós combatemos o pecado, resistimos ao pecado. Entendeu? Vamos lá. Ressurreição dos mortos era o conhecimento de toda a igreja primitiva. Ressurreição dos mortos era conhecimento de toda a igreja primitiva. Era um dos conhecimentos básicos daqueles que caminhavam com Cristo. Entendimento unânime da igreja primitiva. Hebreus 5,12. Pois, com efeito, quando devia ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e justificado. E na palavra da justiça, porque é criança. Hebreus 6,1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, né, que é o leitinho, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas, a fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, a ressurreição dos mortos era ensino elementar, era a base, era o leitinho. E aqui o autor de Hebreus está falando que tinha que voltar a isso, porque eles ainda não cresceram, não avançaram para alimento sólido, que é o próprio Cristo, alimento mais sólido, que é para adultos. Isso que ele está falando. Então, a ressurreição dos mortos sempre existiu
na mensagem e na palavra dos apóstolos, dos profetas. Por isso que a igreja é alicerçada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo inicia a evangelização em Atenas falando da idolatria e da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos era uma mensagem básica de evangelização. Atos dos Apóstolos 17, 18. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Já na evangelização, Paulo já iniciava anunciando a evangelização. Deus dá uma visão a Ezequiel da ressurreição dos mortos, as duas casas de Israel. A visão que Ezequiel teve, já profetizando o que virá. Ezequiel 37, 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. E quanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército soberano, sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei vossa sepultura. Eu vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, Monte Sião, onde inicia Apocalipse 14, 41. E vos trarei a terra de Sião. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Então, uma profecia dada a Ezequiel. Com o passar do tempo, a igreja deixou de falar e ensinar sobre a ressurreição dos mortos, motivada pela falácia e sofismas que mudaram todo o curso do verdadeiro evangelho que Cristo nos deixou, e que fazia parte do conhecimento unânime da igreja primitiva, inclusive dos profetas, como acabei de ler Ezequiel. A palavra de esperança, em conforto, quando Paulo finalizou sua mensagem de ressurreição, sua mensagem da ressurreição em Coríntios e em Tessalonicenses foram essas. Então eu li dois textos de Colossenses e de Coríntios e Tessalonicenses. E eu vou dizer os dois textos de Paulo, as duas exortações de conforto que Paulo deixou, que são essas. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? No Senhor, vosso trabalho não é em vão. Então, nosso trabalho não é em vão. Ele deixou isso como consolação aos coríntios. Por que não é em vão? Porque a ressurreição dos mortos existe. Entendeu? Ele deixou bem claro. Ele escreveu em 1 Coríntios 15, foi todo para trazer de volta àquela igreja que o que estavam dizendo, as más conversações de que a ressurreição dos mortos não existe, existe. E que Cristo ressuscitou entre os mortos, sim. Então, ele dava essa palavra de consolação. O vosso trabalho será em vão, porque a ressurreição dos mortos existe. E vamos lá, 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Qual palavra? A palavra da ressurreição. Como eu li lá em 1 Tessalonicenses 4,16. No soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois que vierem vivos serão transformados. Amém, irmãos? Então, não vamos tirar essa mensagem da ressurreição dos mortos do nosso coração. E que essa seja a nossa maior esperança. Não vamos passar à frente, atropelar
a sequência a sequência dos eventos que iam devir por uma mensagem que foi introduzida aqui, não é o que condiz com todos esses textos que eu apresentei aqui. Amém, queridos? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito revele a todos vocês que ainda não foram despertos para esse entendimento. Que o Espírito revele. E que a vossa esperança maior seja a ressurreição dos mortos, para ter um corpo transformado, para ter a confirmação de filhos de Deus, para ter a redenção dos nossos corpos, para sermos imortalizados, para termos os corpos revestidos